hora fica difícil a gente ter uma visão bem estruturada desses candidatos, entende? Porque uma coisa que particularmente eu vou olhar esse ano, assim como todos os outros que eu olhei, vai ser o setor econômico, né? E hoje eu decidi fazer um vídeo mais, assim, diferente, não diferente, mas que eu quero trazer mais aqui pro canal, onde quero discutir com outras pessoas e conversar com pessoas que eu julgo que têm uma propriedade diferente e um ponto de vista também muito diferente do que eu tenho sobre alguns assuntos. E o que eu fiz? Eu coloquei no meu Instagram algumas enquetes, eu fiz uma enquete, né? E a gente apresentou várias sugestões e pessoas querendo alguma opinião e dando dicas também do que a gente poderia falar. E hoje eu trouxe um grande brother meu, o Rondon, e vai ser isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos que tem hoje, dentre eles Bitcoin, alternativas para 2022. E assim, é uma alternativa, é um ponto de vista muito jovem, mas que não deixa de ser importante para a situação atual do país e tudo que abrange aí. Isso aí. Então é isso aí, né? Tamo aí, meu parceiro. E aí, como é que mano? você tá? Tranquileiro, então. Tamo aí. E é isso, você tá com o que a gente vai discutir hoje, né? Vamos. Mas então, eu acho que, só para contextualizar, fala aí um pouco sobre o que você faz, sobre quem é você, entendeu? Meu nome é Luiz, né? Rondon para os mais íntimos. E eu atualmente sou desenvolvedor de software, assistidor de NBA nas horas vagas e um belo falador de bosta sobre política no Twitter e economia também. Falar bosta com propriedade é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Entendi. E é isso. E hoje você me trouxe falar o quê? O que você vai falar? Eu acho que os resultados da enquete foi bastante variado, sabe? A galera tava querendo escutar mais sobre, tipo assim, variou muito, velho. Foi muito diferente. Desde, assim, política, coisa que tá acontecendo atualmente e coisas digitais também. Por exemplo, cripto. Foi um assunto muito pedido. Inclusive o primeiro que pediu foi o Gui. Salve aí, Gui. Tamo junto demais. Valeu por deixar o cara interagiu, né, velho? Pegar os 2 centavos aí pra gente. E eu acho que é isso. O que você quer começar? Você quer ir já direto eu acho que a gente pode, pra porradaria? A gente pode pegar um pouco leve aí na política, né? Falar sobre as eleições do ano que vem. Que eu acho que é o que vai ser um grande game changing para nós, né? Que a gente está passando um momento muito, muito difícil aí. Falar sobre um grande game change na nossa vida aí, que a gente é brasileiro, né? Que são as eleições do ano que vem, de 2022, passou muito rápido, né? Eleições em 2018, parece que foi ontem. Mas que essa parada de pandemia foi foda. Mas eu acho que política é uma parada muito importante, que eu acho que devia estar mais nas pautas no Brasil, porque engloba tudo. Você vê que a pandemia ela não se resolveu muito bem, que é uma pauta mais de saúde, ciência, essas coisas, por causa que a nossa política está muito turbulenta. Então eu acho que por conta das polarizações, por conta de tudo que está acontecendo, a gente não conseguiu lidar bem com a pandemia, que é uma questão de saúde, mas aí política está envolvida em tudo na nossa vida, né? Então eu acho que é uma grande pauta que a gente pode discutir hoje e acho que vai ser de grande soma aí para as pessoas que não sabem muito, tipo, quem que vai se candidatar, aliado, o Bolsonaro tentar a reeleição, quem que vai disputar o pleito contra ele. E também falar também que a eleição não é só para presidente, que não adianta nada a gente eleger um possível bom presidente e deixar o parlamento e o senado cheio de vermes e cara que não aquela galera nada, nonsense e que não sabe o que tá fazendo lá, né? A gente tem que votar muito bem os 5 votos do ano que vem, que é uma eleição muito importante. Mas é isso, vamos lá. Mas hoje a gente vai falar dos presidenciais. Acho que é o foco, né? Acho que é o foco. É o maior foco e é onde vai acontecer, acho que a maior batalha política da história desse país. Você acha então que não foi ano passado? Ano passado não, nas eleições de 2018, né? Não acho. Acho que em 2018 o Brasil estava perdido, a gente tinha saído de bons anos de PT, teve o impeachment da Dilma, que eu considero que foi um golpe político, né? Mas que a entrada do Temer não foi de todo ruim, tendo em vista como a gente está hoje. Sim. E foi uma eleição muito polarizada, mas com um povo muito pouco politizado, fraga. Eu penso que a vitória do Bolsonaro foi muito por conta de uma má gestão da oposição
Ele foi uma alternativa do Novo, não do Partido Novo, mas de uma nova alternativa para o país, que agora a gente vendo passou 3 anos, né, e a gente pode ver que foi uma escolha não muito acertada da população. No início quando o atual presidente, né, o Bolsonaro foi eleito, você tinha alguma posição, que eu falo assim, no modelo econômico, como seria o país, o que você considerava, você considerava que sairia bem, que seria um bom ano, um bom período de mandato, ou você sempre foi oposição, você sempre não concordou? Como era, o que você pensava, entendeu? Eu acho que foi muito meia a meia. Eu não estava tão pessimista, tanto que quando o Bolsonaro ganhou, eu adotei uma posição mais neutra, do tipo, espero que ele faça um bom governo, espero que ele honre os quase 100 milhões de votos que ele teve, né? Que a gente tem em vista aí, eu não sei a certo quantos votos ele teve. Acho que foi de 50 milhões. Porque pensando na população votante, né? Sim. E são muitos votos, tipo assim, é uma democracia, ainda mais com a existência de um segundo turno. Então ele teve mais de 50% da população votante de votos válidos. Sim. Por isso que é sempre importante reiterar aí para quem está assistindo, não anule seu voto, não vote em branco. Porque você precisa escolher o seu lado, independentemente de qual seja, porque se você anula, se você vota branco, ou se você não vai votar, você não tem o direito de reclamar depois. Porque na hora de exercer o seu dever como cidadão, você falhou, entendeu? Sim. Então existe o voto nulo, existe a abstenção, é uma coisa que tem que existir, porque ninguém é obrigado a se posicionar, mas é uma forte recomendação. Então, eu vejo que a gente tem muitas opções. Em 2018 a gente tinha muitas opções, e agora em 2022 a gente vai ter muito mais opções, porque a gente pôde ver muita coisa sobre política nesses últimos anos que vem se debatendo muito. Então não tem desculpa para não escolher um candidato, não adotar uma posição. Não estou falando de você escolher esquerda ou direita, mas adotar uma posição de o que será que é melhor para o meu país, para o meu estado. Sabe? Porque a gente também não é só eleição para Bom, eu particularmente não vejo por esse ponto de vista de que um voto muda tudo. Entendeu? Eu acho assim que na democracia atual o poder de um voto é mínimo, entende? Não é o que vai mudar o jogo, o meu voto mudou tudo, o meu voto vai mudar tudo. Eu acho que o modelo atual de democracia ainda é muito falho por conta disso. Mas eu acho que a democracia ela é falha. Sim, mas é o que melhor que a gente tem, né? Sim, mas eu falo assim, eu acho que devido ao grande número de habitantes, devido ao grande englobamento da democracia, assim, eu acho que é preciso um grande número de votos para se alterar alguma coisa e para realmente fazer sentido. Porque se você for pegar lá no início da democracia mesmo, era, sei lá, vamos supor, 500 pessoas. Um voto faria diferença, entende? Mas no modelo atual eu acho que aquele voto da pessoa que não deu a foda, não quis estar lá, não fez tanta diferença, entendeu? O que vale, acho que são milhares de votos, estados, enfim. Dá pra olhar por esse lado, sim, mas eu acho que exercer o seu direito e dever, né, que é um direito barra dever, como cidadão, como um pertencente de uma sociedade, né, um coletivo, eu acho muito importante. E tendo em vista que a gente está no modelo democrático, se Deus quiser, vamos estar nele em 2022, com urnas eletrônicas, né? Porque ninguém aguenta voto em papel. E aí, o que você acha? Nos Estados Unidos, não, eu acho sem condições. Sem condições? Não, é voltar muito pro passado. Eu acho que é um ponto que os Estados Unidos falha muito E o argumento, então, vamos lá. Esse é um argumento que o presidente utilizou, né? Nessa última quinta-feira, naquela live que ele faz, de que o Brasil ainda está atrasado. Porque é um dos poucos países que se utiliza essa urna eletrônica, esse sistema defasado. Mas eu tô abre aspas, eu tô falando o que o presidente falou. E ele utilizou exemplos de nações assim, grandes, Estados Unidos, que ainda utilizam um voto em papel. Particularmente eu não concordo, eu acho que a urna tem um grande poder, é muito mais fácil, tanto para controle do Tribunal Eleitoral, né? E assim, é uma coisa sensacional. E a gente sabe você que trabalha, principalmente também na área, a gente sabe, né?
da total segurança de como é feita, né, essa checagem. E assim, é um aparelho que não está conectado à rede de internet, o que torna ainda mais seguro. E eu acho que voltar ao voto impresso é literalmente eu acho voltar que isso- 500 anos, milhares de séculos ao passado. Entende? Eu acho que isso não existe. Eu não vejo que o Brasil é atrasado porque ele tem a urna eletrônica. Eu acho que é um ponto extremamente positivo, que nenhum país é perfeito e todos os países têm coisas boas e coisas ruins. E o Brasil era um exemplo em saúde pública, um exemplo em eleições muito efetivas, entendeu? Que sai o resultado no mesmo dia. O americano olha isso, ele acha a melhor coisa do mundo. Você acha que o americano gosta da demora Não, que claro é não, uma claro coisa que não. muito defasada. E eu acho que essa questão do voto no papel é muito mais fácil você aplicar um golpe na eleição, fraudar a eleição, praga, porque falam tanto da fraude da urna eletrônica, mas já foi provado muitas vezes do tanto que ela segura. E eu vejo essa questão da urna eletrônica e do voto papel, levando as devidas proporções, a questão do terraplanismo, fraga. Também foi uma pauta que foi pedida. Sim, Um dado curioso sobre isso, que o TSE, ele abre edital todo ano para testar o software da urna eletrônica, tipo, abre o edital para o público em geral. Então, todo ano eles provam que a urna eletrônica é um Não software sabia seguro. disso, não Sim, sabia disso. então, tendo em vista isso tudo, na nossa grande programa eleitoral que a gente tem a cada 4 anos na área federal e na área do governamental do estado, né, da província, né, a gente tem as nossas possíveis opções, né, nada tá certo. Não, Agora a gente cai no assunto. porque 2022 ainda falta, para confirmar os candidatos, falta acho que um ano e pouco. Só que, como é uma eleição que vai ser muito disputada, que eu acho que já tem vários nomes, algo que não acontecia Pois anos atrás, mas é uma eleição que muitas pessoas estão esperando. Danilo Porque, Gentili está surgindo aí. que é O uma, nome dele está sendo bastante discutido. é, Inclusive um possível apoio, não sei se você viu. João Moedo, que agora saiu do Novo, né? Não está mais na presidência do partido. então, Com o então ex-ministro da Justiça, o Moro. E essa chapa tá vindo bem assim, bem quente. Principalmente no Twitter eu tô vendo bastante engajamento e assim, o pessoal falando dela, sabe? eu penso que é uma chapa bem fria, né? Que é cair numa fria, porque o João Moedo é um cara que eu gosto muito, é um cara muito inteligente, é um cara que conhece de várias áreas que englobam a política, tanto econômica quanto administrativa, quanto do marketing. Ele fez um marketing muito pesado do Novo e ele prezou muito pelos valores do Novo, que é algo que eu nunca vi num partido. Só que se aliar a duas pessoas que eu julgo como não aptas a entrar numa disputa de um cargo tão sério como o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é uma pessoa muito inteligente, ele tem uma formação muito bem graduada, só que a gente vê que ele entrou em alguns lugares que uma pessoa que é inteligente fora do âmbito acadêmico não entraria. Sim. Que é você participar de um julgamento como o do Lula e entrar para ser ministro da Justiça do opositor dele é uma fria gigantesca. Ele estava ali assinando o tratado de que ele foi parcial, Sim, que ele foi parcial no julgamento. Eu não acho que isso é uma atitude inteligente. E o Danilo Gentili, eu não acho que é algo sério, não dá para levar muito a sério, porque o Danilo Gentili ele é um apresentador de humor e tal. E não que quem faz humor não é sério, mas tipo, eu acho que ele não tem relevância política no país e que infelizmente você precisa ter uma relevância política, nem que seja mínima, como o do Bolsonaro era, para você entrar nessa. E eu acho uma péssima ideia do João Moedo, mas eu acho que o único nome 100% confirmado que a gente tem é o do próprio Bolsonaro, do nosso presidente. Gomes, não? Não, acho que Você acha que confirmado, não? acho que confirmado a gente só tem o do Bolsonaro, que ele vai tentar a reeleição, óbvio. E ele está fazendo de tudo, pelo que eu vejo, para tentar se reeleger, tanto de maneira legal ou talvez ilegal, né? A gente não pode bater o martelo em nada, mas eu acho que o Bolsonaro está focando muito em reeleição, só que eu acho que o Bolsonaro está errando em um ponto para buscar a reeleição,
Eu acho que ele não está focando no que reelege políticos, que é, querendo ou não, eles fazerem alguma coisa, né? Fazerem coisas boas pro povo. E eu ainda não vi alguma coisa, alguma pauta boa que o Bolsonaro nos trouxe pré-pandemia, vamos falar de Pra pré-pandemia. tirar do horário de verão. Foram coisas mínimas, foram tipo enxugamento de ministérios, mas coisas não muito relevantes. Julgamento, mas que já voltou. Que ele tá antes, querendo né? voltar e tal. Com o apoio do centro. Então, tipo, e ele falava muito, eu acho que o Bolsonaro, ele foi muito incoerente no governo dele, ele se mostrou um cara muito incoerente, porque ele falou muita coisa antes do governo que eu acho que muita gente comprou e que ele tá fazendo o contrário, que é se aliar ao Centrão. Então, qual que era de eleger o Bolsonaro? Fraga? Eu vou ser é uma nova política, eu não vou me aliar ao Centrão. E ele tá se vendendo ao Centrão, fraga? Então, porque a gente, assim, a população colocou o cara lá. Então, eu acho que o Bolsonaro vem enfraquecido para essa eleição de 22, mas ele não vem derrotado. Sim. Eu acho que ele, dentro dos nomes que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que o Bolsonaro é o nome mais forte. Com certeza. Infelizmente. Com certeza. Porque ele tem... O cara que está no cargo, ele tem muito mais coisa para falar, ele tem muito mais estabilidade, por conta que ele estava fazendo alguma coisa, né? Nem que ele não esteja, mas ele pode chegar e falar, olha, eu dei o auxílio para vocês, olha, aumentei o Bolsa Família e tal. E a gente tem que lembrar que a grande parte da população votante no Brasil é uma população de classe média baixa e classe baixa. Que é uma população que não tem acesso à informação que a gente tem, não é uma população que tem uma consciência política que a gente tem. Sim. E você manipular essas pessoas com o que é uma palavra um pouco chula, mas com migalhas ou esmolas, é muito fácil. Que é o que muitos políticos fazem, principalmente do menor parte do parlamento, por exemplo, vereadores, deputados estaduais. É só assim que os deputados compram os votos legalmente. É fazendo coisa para você aqui no bairro e tal. E é uma coisa que o Bolsonaro vai tentar usar, e por isso que eu acho que ele é o candidato que vem mais forte. Principalmente com o auxílio que teve na pandemia, né? E agora com esse retorno, ainda que baixo, mas assim, R$150 para uma família que é ridículo, eu acho ridículo, eu acho assim. É complicado. Mas o que eu considero mais forte que seja, caso o Bolsonaro venha se reeleger ano que vem, tá na máquina de fake news. Assim, é uma coisa incrível, uma parada que ainda precisa ser estudada porque é muito forte, entende? Principalmente na ferramenta que ele utiliza, que é Facebook e WhatsApp. Porque assim, a gente que está nessa área e utiliza mais ainda rede social, como por exemplo Facebook e WhatsApp, que a gente às vezes tem acesso ao WhatsApp dos nossos parentes, pais, avós, tios, a gente vê que assim, tem uma grande disseminação de fake news. Sim. Entende? E é uma coisa absurda porque a gente chega a um ponto que você não consegue ver e distinguir, será que é verdade ou não? Porque eles chegam a criarem, por exemplo, a própria fake news para depois desmentir. Então você fica naquela, mas será que essa informação que eu estou vendo aqui realmente é verdade? Sim. E eu acho que o que pode ser a chave futuramente seria algum programa, alguma ferramenta de checagem, mas assim, rápida, entendeu? Sobre isso, eu acho que foi uma grande parcela da eleição do Bolsonaro em 2018, que também foi do Trump em 2016. Sim. São exemplos muito grandes. Mas a gente vê que a gente está evoluindo a passos curtos, mas sobre isso está evoluindo. Mas é uma coisa que a gente vai ser uma problemática em 2022, que o Brasil vai ter que tratar bem. Os Estados Unidos eu vejo que eles soubem controlar na medida do possível. A gente viu principalmente as redes sociais, o Twitter, o Facebook, entrando pesado nisso na eleição de 2020 nos Estados Unidos. Isso baixou um pouquinho a bola do Trump, entendeu? E isso foi muito importante. Esse controle de disseminação de notícias falsas, informações não reais, inverdades, pelas redes sociais, pelas grandes corporações dos Estados Unidos, fez muito na eleição, entendeu? E eu acho que essa é uma problemática que o Brasil vai ter em 2022, só que a gente tem as armas para combater ela. Sim. Não vai ser a primeira vez
E o que mais vai pontuar aí vai ser a educação da população. Vão ser programas de educação da população sobre fake news. Só que aí a gente vai ter que depender da instituição privada. Porque o Estado não vai fazer isso, porque o Estado é controlado por uma pessoa que se beneficia dessa máquina, Aham. sabe? Então, acho que em 2022 a gente vai ter essa outra batalha, né? Que não só nas urnas, a gente tem no pré, que é uma guerra contra as notícias falsas. Sim, sim. Mas sobre o Bolsonaro eu não tenho muito o que falar. É, eu acho que a pandemia destruiu a imagem dele, sabe? Foi um azar que ele deu, porque se ele não fizesse nada, ele ainda se reeleger por conta de a gente não ter um nome forte na posição. Só que a pandemia acabou com uma parcela de ele não poder fazer nada, porque a pandemia se mostrou um divisor de problema, águas que... um problema que o Estado ele tem que agir muito, infelizmente, porque não tem muito o que fazer. O Estado tem que agir de maneira inteligente, E efetiva, rápida, junto com as pragmática. organizações, a OMS, ONU, não só pensar só na saúde, mas pensar também em outras pautas que a pandemia também traz, não é só saúde, é economia, é socialização, são as crianças, que a Unesco está agindo muito, entendeu? Então era o Estado, junto com essas organizações, tinha que estar lá agindo na pandemia, e quando você tem um Estado fraco, como esse não mínimo, mais fraco, porque o Estado Bolsonaro é gigante, né? A gente vê o quanto ele é falho e o quão ruim ele é um administrador estatal, entendeu? Então acho que Bolsonaro é isso, a imagem dele para mim é essa, mas infelizmente, pela minha posição política, não escondo ninguém, infelizmente ele vem como um forte candidato aí para 2022, sim. e eu acho que para a oposição, que eu sou oposição, por exemplo, não precisa ser só de esquerda, só você não querer que pessoa X ou Y ganhe o poder. A gente conscientizar as pessoas com os nossos pontos. Tá? Claro, com certeza. Eu acho que sobre o Bolsonaro é isso. Você tem mais algum ponto? Não. Acho que Achei bacana. Acho que a gente conseguiu englobar muitas coisas. É, Mas sim. agora que você tocou na oposição, E aí, vamos lá. qual o maior nome que você acha que vem contra o Bolsonaro? Contra o Bolsonaro, putz, eu acredito muito no Ciro Gomes. Muito no Ciro Gomes. Eu vejo assim, que é um nome que a gente pode ver que o partido de esquerda, principalmente o PT, está muito queimado. Sim, Com toda a população. Entende? Principalmente pelos escândalos de corrupção, que isso eu acho que não é segredo para ninguém, que realmente foram comprovados. Uhum. Não há como querer passar pano, não. Houve esses esquemas de corrupção grandes. Sim. E eu acho que é preciso ter toda uma reformulação na oposição de esquerda. Eu não vejo ela como forte, como que pode causar medo, não. Eu acho que está muito fraca ainda. Nem o Lula? Não. Com certeza. Coloca minha mão no fogo. Eu acho que não. Eu acho o Ciro Gomes um nome assim que ainda precisa ter os olhos que ele ainda vai ganhar, sabe? Eu acho que a visibilidade do Ciro Gomes em 2022 vai ser muito grande. Eu penso que na minha opinião, o maior nome que vem contra o Bolsonaro é o Lula, mas a gente não sabe como que vai ser, né? Esse é o problema. Mas vamos falar do Ciro, que o Ciro ele vem, eu acredito que ele vem para 22, só que o Ciro vem com uma derrota amarga em 2018. O Ciro, eu acho que ele era o melhor opositor contra o Bolsonaro, não pelos projetos, porque a gente difunde muito sobre questões econômicas, questões administrativas, mas eu falo em questão de oposição, de a população acreditar no político. Tanto que em pesquisas o Ciro Gomes ganhava do Bolsonaro no segundo turno, só que o Ciro Gomes ele falhou, tanto assim como a esquerda. Eles falharam em se unir, entende? Eu vejo que quando você tem um inimigo em comum, você não pode dividir forças, entendeu? Eu acho que por isso que a derrota do Ciro foi amarga, porque a gente sabia que se o Haddad fosse para o segundo turno ele não ia ganhar. E mesmo assim, grande parte da população acreditou no Haddad e tal, nas ideias dele, mas eu acho que foi uma escolha errônea da população. Eu acho que principalmente também a escolha do PT
Foi um candidato muito desconhecido até então. O Haddad era até bem conhecido, mas o problema mesmo foi o PT. Não, mas eu acho que ele era muito conhecido nessa região sudeste e até nordeste do país. Quem? O Haddad. O Haddad era. Ele foi prefeito em São São Paulo por um Paulo, mandato. pois é. Mas o problema não foi o Haddad em si. O Haddad era um bom candidato, o Haddad era um cara controlado, um cara com as ideias centradas no que ele queria falar, mas eu acho que o problema não foi o Haddad, o problema foi o PT. Sim. E sobre o Ciro, vindo em 2022, eu acredito que ele vai vir do mesmo jeito, só que o Ciro vem um pouco mais queimado. O Ciro em 2018, ele tinha uma visão de tipo, pô, esse cara é a nossa alternativa pra gente não ter um governo de direita conservadora no Brasil, que não era o desejo de muitas pessoas. Mas pessoas que eram mais conscientizadas politicamente, tinham mais informação, sabiam que o PT era uma escolha mesmo, sei lá, o cara gostando mais do PT, falar assim, o cara, eu gosto mais do PT, mas eu não vou votar no Haddad no primeiro turno, porque eu não quero perder no segundo turno, entendeu? E eu acho que porque o Ciro vem queimado em 2022, porque eu acho que ele também errou. Eu não acho que foi só erro do PT. O Ciro, ele errou muito, principalmente no segundo turno, ele é bastante omisso, ele não se posicionou e ele não está se mostrando um cara que quer mudar, entendeu? Eu acho que nesses 3 anos, 4, para a eleição, ele não fez algo grande, não falou algo grande. O Ciro se manteve na mesma ali, famoso jogando safe, né? E eu acho que ele não é um candidato forte. Eu acho que se o Ciro vir aí, eu acho que ele vai sair outra derrota amarga para ele, e eu acho que pior que de 2018. Eu acho que a chance do Ciro Gomes é 2018, porque agora acho que a gente tem outras alternativas, nem que seja entrar no Centrão. Que eu vejo que uma outra alternativa que a gente tem pro Bolsonaro é o João Dória. Sim, com certeza. Mas como ainda não tem nada definido, como não tem nomes assim muito claros, fica difícil a gente ter uma visão bem estruturada desses candidatos, entende? Porque uma coisa que particularmente eu vou olhar esse ano, assim como todos os outros que eu olhei, vai ser o setor econômico. Porque é claro que, principalmente nessa pandemia, ficou claro para mim que o Brasil precisa de alterações nas medidas fiscais do país. Eu acho que o grande desafio para, se caso outro presidente seja eleito, é a retomada econômica. Exatamente. Em 2023. Então isso também não pode deixar, quem? Ciro, João Dória, Danilo Gentili, mas e qual vai ser a equipe econômica? Quais são as propostas para a retomada econômica de um país em desenvolvimento como o Brasil? Entendeu? A gente tem que analisar esses pontos. Qual vai ser a postura do governo federal com outros países, como a China? Entendeu? Como vai ficar a questão do 5G no país? Que realmente vai ter um impacto grande. A gente está falando aí de 2 países que estão interessados, China e Estados Unidos. Entendeu? E uma coisa que eu não gostei do governo federal, principalmente falando na pandemia, que ficou muito clara, acho até, eu mesmo fiquei constrangido, foi o posicionamento com um país muito importante para o setor econômico como a China. Foi uma coisa assim, incrível, uma coisa até doente, uma coisa de gente doida, a postura do governo federal com a China, entendeu? Não dá para esquecer que a China é uma grande importadora de produtos do Brasil, entende? E que realmente tem um impacto muito grande na nossa economia, sabe? Sim, eu concordo com você. Eu acho que com a vinda do Bolsonaro, o Brasil tomou uma outra imagem em relação ao que o Brasil era antes. E o Brasil ele era um grande exemplo, entre outras coisas, um país extremamente diplomata. O Brasil nunca comprou briga de ninguém, entendeu? A gente sempre fez comércio com a China, com os Estados Unidos. A gente sempre apertou a mão da Rússia e dos Estados Unidos, sabe? E isso era um grande ponto que fazia o Brasil ser um aliado dessas 2 grandes potências mundiais, entendeu? BRICS, por exemplo. E eu acho que foi uma pena a gente, infelizmente, passar por essa transição de se polarizar num mundo que não é polarizado em questões de economicamente, sabe? Porque
o Brasil precisa vender coisa para a China. A gente precisa vender para todo mundo. E você não pode arrumar uma briga com uma pessoa que te sustenta, entendeu? Exatamente. E eu acho que sobre os candidatos, sobre o João Dória em si, ele tem que ganhar uma disputa antes da eleição. Ele tem que ganhar a confiança do PSDB, que é um partido muito forte no Brasil, é um partido que tem mais visibilidade aí no Centrão, questão de executivo, de apontar candidatos, que ele tem que ganhar a briga contra o Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, que vem muito forte também para a briga, que ele também é do PSDB, ele também está querendo pleitear essa vaga, porque ele é visto no país como uma grande afronta ao Bolsonaro sobre um cara mais tranquilão. E é um cara novo. Um cara novo e um cara relax, um cara que ele tá com a proposta de chegar lá e varrer as coisas ruins, sabe? Fazer um governo que eu vejo que tanto o João Dória quanto o Eduardo Leite pode fazer, que é um governo estilo FHC. Entendeu? O FHC ficou no Brasil 2 anos no poder. Ele fez um ótimo... 10 anos, não? 10 anos. 2 mandatos. Eu ia falar 8 anos. Que ele fez um governo extremamente positivo para o Brasil. Tá? Ele fez um ótimo governo. E ele e o FHC que abriu portas para o governo Lula, para a ascensão do país. Que a gente teve entre 2002 e 2010. Governo de base, né? Sim, foi um governo de base muito importante. E eu vejo que tanto o Dória quanto o Eduardo Leite são candidatos mais fortes do PSDB desde o Fernando Henrique. Porque se a gente pegar nos últimos anos, nas últimas eleições, o PSDB não teve um candidato à altura dos seus concorrentes. E isso se mostrou muito forte em 2018, o fiasco que foi o Geraldo Alckmin. Sim. O Geraldo Alckmin é um cara que ele não tinha nenhuma condição de disputar uma eleição como a de 2018. E ele se mostrou, ele ficou abaixo de gente que, Sim. A última forte do PSDB foi com o Aécio Neves, né? A última forte foi com o Aécio Neves, mas também que pra mim é uma piada. Sabe, você pegar um cara que fez um governo não muito bom em Minas, um cara com crimes nas costas, fraga, não mais soltado na mídia, um cara um pouco queimado na mídia, um cara que, para quem morava em Minas Gerais, as pessoas tinham um pavor dele, pelo governo que ele fez aqui, principalmente a classe mais pobre, uma classe de professores, principalmente o tanto que o Aécio Neves sucateou a educação aqui no estado de Minas Gerais. Eu não acho que o Aécio seria um candidato bom. O que levantou o Aécio em 2014 foi a Dilma, a fraqueza da Dilma. Então, desde 2002, se você pegar José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, são tudo candidatos que não estavam à altura dos seus opositores. E eu acho que nessa primeira vez a gente tem 2 candidatos que eles têm um background forte. Eles são personagens, eles são candidatos muito fortes. O Eduardo Leite vem com um ar mais de renovação e tal, de jovialidade. Eu tenho um pouco de receio com isso, mas é algo positivo. E o Dória vem se mostrando um cara que, por mais hipócrita que ele seja, ele é um político do Centrão. Ele tem a cartada da Coronavac. Que o Dória, por mais que ele tenha feito o Bolsodória, o que me deixa com 15 pés atrás dele, ele se mostrou um cara que ele não tem medo de mudar ou até mesmo se moldar ao que for o melhor. Sim, porque sim. Eu não vejo que ele ter saído dessa de Bolsonaro foi ruim, foi extremamente positivo. Você consegue identificar a merda que você tá fazendo e falar, opa, pera lá, isso tá pegando mal pra mim, entendeu? Nem que ele seja falando assim, não, o Dória não tá nem aí pra população, beleza, mas ele falou, pô, isso não tá pegando mal pra mim. Sabe? E o Dória, querendo ou não, ele foi o pioneiro da vacinação no Brasil. A gente precisou que o governador de São Paulo fosse o pioneiro da vacinação. Então ele tem essa carteada muito forte. Mas eu não acho que o PSDB escolhe o Dória por causa dessa causa do Bolsonaro. E tem o Eduardo Leite forte. E aí são conversas mais fracas de que o Luciano Huck viria para ser o vice dele. Eu não acredito. O que você acha do Luciano Huck? Você acha que ele vem pleitear uma vaga de presidente?
ou ele vai pegar uma vice-presidência, porque não sei se quem está assistindo ou você acompanha, o Luciano Huck é um dos caras ricos aí no Brasil que mais está politizado, ele está muito no meio político, e essa vontade do Luciano Huck de estar no executivo brasileiro é uma vontade antiga. E agora, com a fraqueza do Bolsonaro, a voz dele vem aumentando muito, muito. Engraçado. Acompanhando o Luciano Huck em rede social, você percebe muito essa presença dele no meio político, sabe? Porque de um tempo pra cá, até o conteúdo que ele vem postando, que ele vem compartilhando, fica cada vez mais com um tom político explícito. Então, eu não descarto essa possibilidade. Mas, assim, eu acredito muito pouco que a gente aí vai ter o nome do Luciano Huck, principalmente ano que vem, atrelado, né, a algum partido. Eu acho que apoio, com certeza, a gente vai ter. Mas, a ligação diretamente eu não acredito ainda, sabe? Eu não sei. Mas, engraçado, você falando aí de jovens, né, de um candidato que está mais próximo à juventude, me veio um cara que teve um crescimento absurdo, principalmente com a participação em alguns podcasts, que foi o Boulos. Assim, incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer mais dele na internet mesmo, sabe? E fiquei impressionado. É um cara que sabe falar muito bem. Sim. Que sabe se portar muito bem em um debate. Politicão, né? Sim, mas que sabe portar muito bem em um debate. Mas que teve um crescimento muito grande. Ele chegou a vice de São Paulo nessa última. Ele perdeu. Mas ele chegou. Sim. Você tá entendendo? E foi assim, se você for pegar agora em termos assim, de investimento na campanha, foi um investimento baixo comparado aos demais candidatos. Às vezes ele soube onde atingir. Sim. Ele soube onde atingir. Acho que é isso que fez crescer. Acho que o Boulos não vem para a eleição de presidente. Se ele vier, vai ser como ele veio para 2018. É um nome fraco, é um nome que muita gente que não tem um apoio muito forte. E o Partido Novo? Quem você acha que vem do Partido Novo? Então, não sei como está o Partido Novo. O Partido Novo é uma grande esperança aí para os jovens liberais aí no Brasil. Mas eu não acho que ele vem forte aí para a eleição presidencial. Mas eu acho que o Partido Novo vem extremamente forte para as eleições de deputado, senador. Governador, acho que até que não vejo. Não sei como estão os outros estados. Aqui em Minas a gente tem o Zema, mas nos cargos para os parlamentos e para o Senado, acho que o Partido Novo vem muito forte. Sim. E eu vejo que é aí que o Partido Novo quer atacar. Porque cargos executivos, eles já perceberam que não é o forte deles. Só que se você pegar as eleições, tanto de 2018 quanto de 2020 agora, o Partido Novo teve uma grande força nos cargos parlamentares. E eu acho que essa vai ser a melhor frente que o Partido Novo vai atacar. E eu nem sei se eles vão trazer um presidenciável. Devem trazer porque o Novo não apoia os outros partidos. Mas um nome que o Partido Novo pode trazer, que houve burburinhos dele, é a Luísa Trajano, a CEO da Magazine Luiza. Só que aí eu já acho que já é muito especulação, não dá pra saber. Não acho que ela vai querer eu não acredito pegar uma dessa, não. Mas nunca se sabe, né? Mas então acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é candidatos. O cameraman tá borbulhando aqui, Bolsonaro 17. Um nome que é muito cogitado na mídia também, que vocês não falaram, é o Mandetta. Ah, é verdade. Verdade. A gente tem duas frentes aí de ex-ministros do Bolsonaro, que foi o Sérgio Moro. Você falou que o Sérgio Moro, eu acho um nome que pode vir fora. O Sérgio Moro, ele só entra na parcela de pessoas do Bolsonaro. Sim. Mesmo que ela esteja em dúvida do Bolsonaro, eu acho que o Sérgio Moro só ataca essa parcela, é uma parcela muito pequena. Se fragmentar ainda mais aqueles 30% de gado do Bolsonaro que ainda tem, é muito pouco, é um apoio muito baixo para o Sérgio Moro. E toda essa hipocrisia que ele passou, e o STF
quebrando o julgamento que ele fez do Lula, eu acho que traz ele fraco. Mas o nome do Mandetta, bem lembrado pelo cameraman, Sim. é um nome que Grande fortíssimo para essa eleição. A gente não sabe como que vai ser, Como ele vai aparecer. como ele vai aparecer, com quem, e se ele vai como presidente, mas é um nome que vem muito forte pelo como ele soube tratar a questão política da pandemia. Sim. Porque como ministro da Saúde, ele fez o papel dele muito bem, mas eu acho que é um papel na questão técnica, na questão científica, que tanto ele quanto o Tati, por exemplo, poderiam exercer muito bem, porque são um dos médicos muito bem formados e que estavam do lado de pessoas que estavam estudando isso todo dia, como as organizações internacionais. Só que o Mandetta, ele soube conversar com a população. E ele soube como se portar em como, momento crítico como também. gerir isso na questão política, entendeu? Ele foi um verdadeiro comitê de crise Sim. a início. E ele já tem uma base, porque ele é deputado federal, né? Então ele já traz um retrospecto político que pode ajudar ele nas eleições. Sim. Esse cara é 17, né, velho? É 17 ou não é? Mas o Mandetta, eu acredito que ele é um nome muito forte. Ele fez muitas coisas boas, sabe? Ele tem muito o que trazer. Só que é o que a gente falou no início. Tudo que a gente está conversando são alternativas muito incertas para uma parada que já é certa, que é o Bolsonaro. Entendeu? Isso, infelizmente, é o mais complicado aí para nós aí que quer algum tipo de mudança na nossa vida política. Porque em 2014, por exemplo, anos atrás, 2012, 2013, a gente já tinha uma certa noção de que a eleição ficaria de novo entre o PT e o PSDB, e o PSDB seria o Aécio, porque o Alckmin sem condições. Mas em 2018 e agora, principalmente em 2022, a gente tem esse enorme problema que a gente não sabe como que vai ser e vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser um marco histórico aí para a nossa vida, na história política, que desde 1500 é muito conturbada. E a gente está tentando buscar algum jeito de deixar a parada mais estável. Uma estabilidade. Sim, porque não dá para viver num país que é instável politicamente. Economicamente. E isso acaba afetando a economia e tal. Sim, sim. Mas você acha que o Lula vem para a eleição? Não dá para afirmar, né? Mas eu acredito que ele é um grande nome da esquerda. Eu acho que principalmente com essa última reviravolta que teve no processo do julgamento dele. Agora ele está novamente, né, elegível com direitos políticos, então a gente não sabe como vai ser. Mas não dá para negar o impacto que ele já teve em algumas coisas da política atual. Principalmente na vacinação, na postura do governo federal. Teve uma mudança muito radical desde dessa última reviravolta aí que o Lula apareceu, que o nome do Lula realmente como a Fênix, né? Ressurgiu assim, das cinzas, ninguém mais lembrava assim do cara e tal, e do nada, pum, Lula. Eu lembro de eu acordando, pegando o telefone e vendo no Twitter, putz, Lula. Eu falei, caralho, que é isso? E foi algo incrível. Mas assim, acredito sim que ele vai vir para essa eleição, mas não podemos dar certeza de nada. Então é isso, foi um vídeo que a gente deu um pouco da nossa opinião, deu um né? apoio overview. Acho que a gente pode voltar daqui um ano com a ficha do que aconteceu. Aqui, e com as propostas para a gente debater aí. Exatamente. E vamos torcer pelo melhor, né? A gente sempre quer o melhor do nosso país. Eu acho que todo mundo tá aqui não tem torcida política, a gente tem a vontade de dar a volta por cima, retomar a vida normal aí. Vamos ver, né? Porque se ano que vem, se tudo der certo e eu sair do Brasil, eu vou na rua na Luna e deixa vocês aí. Tô brincando. Mas assim, Mas é isso. É sempre o melhor pra todo mundo, porque querendo ou não, a gente tá num país só, né? Mas é isso, agradeço pela participação, velho. Tamo junto. Com certeza. Obrigado aí pra quem Valeu, galera. Deixa o like, comenta aí também o que vocês acharam desse vídeo e tamo junto. Se inscreve no canal, é nóis. É isso, velho. Valeu.